Olá, este é o videocast From the Top de Autodata. A entrevista mensal da revista Autodata com executivos do setor automotivo e áreas correlatas que você pode ler online em autodata.com.br ou assistir aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Hoje vamos conversar com a liderança do setor da distribuição nacional de veículos. Mas antes de começar a entrevista deste mês, vamos primeiro à mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou Pedro Kutney, editor da revista Autodata, que trará esta entrevista da edição digital de abril, disponível também na íntegra neste videocast. E como disse, a conversa hoje nesse espaço será com a liderança do setor da distribuição de veículos no país. Arcélio Alceu dos Santos Júnior, o novo e mais novo presidente da FenaBrave, entidade que representa os concessionários reunidos em 57 associações de marca filiadas que, juntas, têm espalhadas pelo país mais de 8.000 concessionárias de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. O Arcélio Júnior e os colegas dele vendem tudo isso para você. E bem-vindo a esta nossa sala virtual para discutir um pouco do mercado brasileiro de veículos e sua gestão à frente da FenaBrave. É um prazer recebê-lo no videocast From the Top, Arcélio Júnior. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou um grande admirador do trabalho da Autodata, um grande admirador do teu trabalho. Então é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela admiração, Arcélio. E, olha, o Arcélio, ele é mineiro de nascimento, economista de formação e concessionário de profissão. Ele diz que começou nisso aos 13 anos de idade. E em janeiro passado, aos 51 anos, ele se tornou o mais jovem presidente a assumir a liderança da FenaBrave, eleito para o triênio 2025-2027. Mas não se engane, apesar de jovem, ele tem uma longa experiência no setor, pois é membro de uma linhagem de concessionários e, além de ser também um dos dirigentes de seu grupo empresarial, sediado lá em Brasília, Arcélio também tem uma extensa vida associativa no setor da distribuição de veículos. Ele foi diretor da ABRAC, Associação Brasileira das Concessionárias Chevrolet, vice-presidente e depois presidente do Sincodiv do Distrito Federal, por 2 mandatos, e na gestão passada de Andretta Júnior na FenaBrave, foi primeiro vice-presidente da entidade, também responsável pelo segmento de automóveis e comerciais leves. Quando assumiu a presidência da FenaBrave, o Arcélio Júnior disse que estava realizando um sonho. Então eu começo perguntando a você, Arcélio, o que motivou você a ser presidente da FenaBrave e qual legado o senhor acha que consegue deixar ao fim do seu mandato? Então, Pedro, a minha história, o meu sonho de se tornar presidente da FenaBrave começou há 10 anos e 5 meses atrás. Foi realmente a conquista de um sonho e eu fiquei muito feliz porque eu consegui ser eleito por unanimidade por todas as associações de marca e também como presidente da FenaCodiv, que é o braço sindical da FenaBrave, também eleito por unanimidade por todos os presidentes. A história associativa minha começou na ABRAC, como você já mencionou, mas eu tenho já segui os exemplos do meu pai, que foi presidente de associação de marca, no caso da ABRAC, entre 2000 e 2002. Então, realmente foi esse despertar para o trabalho associativo, começou olhando para o meu pai quando ele foi presidente da ABRAC, né? E aí depois eu me tornei diretor regional da ABRAC, comecei a participar dos Sincodives, e por estar aqui em Brasília, acabei começando a ter um grande contato com o ex-presidente Alarico da FenaBrave, em que várias vezes
ele me solicitou para representá-lo, para acompanhá-lo. Então, aí começou o despertar desse desejo. E eu estou muito feliz, trabalhando muito, mas estou muito feliz aí por ter alcançado esse importante cargo de representatividade do setor de distribuição. Estou trabalhando muito, mas muito feliz, que realmente é a realização de um sonho, e tanto o cargo de presidente como toda a diretoria eletiva, Pedro, é um trabalho voluntário, não remunerado, em prol da rede de concessionárias do país. O senhor, Arcélio Júnior, é o mais jovem presidente que a FenaBrave já teve em seus 60 anos de história, completados este ano, né? E já é também, o senhor é o terceiro júnior consecutivo na presidência, né, da FenaBrave. Este é um sinal de que a nova geração de concessionários está chegando ao poder? Então, até o ex-presidente Andretta gosta de brincar que para ser presidente da FenaBrave tem que começar o nome com A e terminar com Júnior. É uma brincadeira que ele faz. Porque meu antecessor era Andretta Júnior, o antecessor do Andretta era o Alarico Júnior, né? Mas realmente aí a gente percebe que existe uma nova geração, inclusive na minha diretoria, Pedro, eu consegui mesclar bastante jovens lideranças que estão chegando agora para o nosso setor, mas também não abdiquei dos experientes. A minha diretoria hoje é formada por pessoas experientes e pessoas mais jovens, na liderança de associações ou da própria federação. Então, assim, eu acredito que é muito importante a jovialidade, a garra, sem nunca esquecer dos conselhos dos experientes. Então, eu amo conversar com os ex-presidentes da FenaBrave, amo conversar com os conselheiros e fundadores da FenaBrave, como Maurinho Missaga, também está na nossa diretoria Geara, que foi um dos fundadores da FenaBrave, nosso querido Zonta, que é meu primeiro vice-presidente, que também está já há um bom tempo na FenaBrave. Então, eu acredito que é muito importante nós nunca nos esquecermos de trabalharmos em conjunto com as pessoas experientes que já têm um grande know-how em nosso setor. E quais são, Arcélio Júnior, as suas prioridades assim neste início de gestão? O que está sob sua mesa como mais urgente para ser tratado? Então, hoje nós fomos escolhidos por unanimidade para liderar o programa de renovação da frota, onde 17 entidades estão participando, juntamente com o apoio do MIDIC. Isso daí, com certeza, é um grande foco nosso, o programa de renovação de frota, que é um assunto que já vem há alguns anos. Inclusive, eu até te confesso que o Simenauer, que é o coordenador desse programa há vários anos, na liderança do Sindipeças, o Sindipeças fez um belo trabalho, muito dedicado aí nesse programa. Quando o Simenauer nos procurou, eu mostrei o livro da nossa eleição e falei: Simenauer, eu tenho duas exigências para a FenaBrave assumir a liderança desse grupo. A primeira é que você continue liderando esse grupo pela sua experiência que você já tem no setor e até com o próprio programa. E a segunda, que a FenaBrave seja escolhida por unanimidade por todas as entidades e com apoio do MIDIC para liderar. Da mesma maneira que eu fui eleito por unanimidade, a FenaBrave tem que ser eleita por unanimidade para liderar esse assunto. E realmente passou 2 dias aproximadamente, o Simenauer confirmou que fomos aprovados por unanimidade, que é muito importante a união aí para que a gente consiga avançar com esse assunto. É claro que existe uma questão muito importante também, que eu estou batendo muito nessa tecla, que nós temos que aumentar a representatividade institucional, política da FenaBrave. Nós somos um setor que gera mais de 300 mil empregos, representamos 5,79% do PIB, numa atualização que recebemos ontem, inclusive. Estamos presentes em mais de 1.000 municípios.
temos mais de 8.200 funcionários no país. Então, é importante que as autoridades entendam a representatividade do nosso setor. Então, um outro foco meu bastante trabalhado é essa questão de mostrar para as autoridades a importância do nosso setor. Nós já tivemos importantes visitas aqui em Brasília com várias autoridades de ministérios no Executivo, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, com o líder do MDB, Isnaldo Bulhões. Então, a gente está trabalhando muito isso daí para que percebam, muita gente já sabe, que já é um trabalho que já vinha sendo feito há anos, mas como eu resido em Brasília, existe uma facilidade para a gente trabalhar isso melhor. Então, eu acredito que é um ponto muito importante. E outra, é claro que existem as questões que a FenaBrave é de responsabilidade da FenaBrave, de acompanhar no dia a dia, de promover o crescimento econômico, defender o setor, mas um fato que eu também estou trabalhando muito, Pedro, que eu acho muito importante, devido à representatividade do nosso setor, que os nós despertaram um orgulho maior ainda do concessionário, por exemplo, dia 27 de setembro é o dia do concessionário. São poucos concessionários que ainda estão sabendo dessa data. Nós temos que trabalhar isso, que o concessionário tem orgulho de ser concessionário, porque é um empresário que trabalha muito, que gera empregos, gera riqueza, e, claro, continuar expandindo o nosso Congresso FenaBrave. Inclusive, já convido a você e todo o time da Autodata e todos os espectadores para o 33º Congresso FenaBrave, que acontecerá no São Paulo Eletro, de 26 a 28 de agosto, que já se tornou o segundo maior congresso de funcionários do mundo. Muito bem, então, assim, estar sediado em Brasília, Arcélio, é de fato um facilitador para possíveis negociações com o governo? Eu não falo que é nem a questão de facilitar para negociações, mas eu consigo ter uma agilidade, um tempo. E como já temos um relacionamento, como estamos aqui há vários anos, eu resido em Brasília, com certeza ajuda. Você consegue ter um acesso mais rápido, mais dinâmico, né? Então, com certeza ajuda. Esse é um ponto que eu acredito que é positivo. Eu resido em Brasília e há muitos anos já ter construído uma rede de relacionamentos aqui. Célio, o setor de distribuição de veículos no Brasil, assim como o mercado nacional de veículos, né, passou por muitos altos e baixos, né, com momentos de grande prosperidade e alta nas vendas, sucedidos por crises e recessões, né, obrigando inclusive ao fechamento de muitas concessionárias e demissão de milhares de funcionários. Como o senhor classifica o momento atual do setor hoje? As crises criaram empresas mais resilientes? Então, a minha formação eu sou economista de formação, sou bacharel em economia. Então, uma das coisas que me chamava muita atenção é que na história moderna do Brasil, nunca o país ficou um período maior que 7 anos sem crise. Se é uma recessão, ou se é uma crise política ou econômica. Então, com certeza, o Brasil é um país com um sério problema de estabilidade econômica, não é agora, já é um problema há décadas. Então, assim, e nosso setor, como todos os outros, sempre sofrem essas ondas, essas marés, ou baixas ou altas. Então, mas o nosso setor é muito resiliente, Pedro. Eu tenho orgulho de falar que eu represento empresários que trabalham muito, que geram muitos empregos, muitas riquezas. E nós acreditamos, apesar que eu mencionei que eu quero despertar o orgulho do concessionário, comemorar o dia 27 de setembro como dia do concessionário, você que é um expert no setor, você sabe que a imensa maioria dos concessionários tem paixão pelo negócio, ou de automóveis, ou de caminhões, ou de máquinas agrícolas, motocicletas, implementos rodoviários, máquinas agrícolas. O concessionário é um empresário apaixonado pelo que faz. Então, essa paixão sempre ajudou o nosso setor a manter sua estabilidade, sua resiliência, e a superar todos esses desafios.
Eu tenho certeza que o concessionário brasileiro, em sua grande maioria, está preparado para superar as crises que virão. Perfeito. E como hoje estão as margens do negócio de vender carro 0 km no Brasil? É lucrativo ser concessionário hoje? Então, lucrativo para quem faz uma boa gestão, quem controla seus custos, quem tem um bom relacionamento com a montadora, é lucrativo. Agora, as margens de lucro no nosso setor estão muito baixas. É claro que isso está acontecendo aí. A concorrência do país hoje é gigantesca. Nós sabemos aí que existem várias marcas chegando ainda que vão ampliar essa concorrência, mas quando o concessionário consegue trabalhar, Pedro, departamento de novos, de usados, de pós-vendas, ele consegue ser rentável, ser lucrativo e crescer. Agora, não são margens que são altíssimas, não são. Eu não acredito que isso virá a ter mais, como na maioria da economia, né? O Brasil hoje é um país muito aberto, economicamente falando, então eu acredito que todos os empresários, nós, todos os empresários, temos que estar preparados para margens mais baixas, em especial na revenda de produtos. Serviços, na parte do empresário que trabalha muito no ramo de serviço, como, por exemplo, saúde, locação de imóveis, aí a pessoa ainda consegue ter um percentual mais alto. Mas no nosso setor, nós temos que estar preparados para margens bastante baixas, trabalhar bastante o custo, Pedro. E nesse sentido, Arcélio, como evoluíram nas concessionárias, né, os processos de vendas online? Houve um certo boom disso depois da pandemia, inclusive. E de que forma hoje, né, as lojas franqueadas estão participando desse processo de vendas online, né? Algo deveria mudar, na sua opinião? Então, Pedro, essa pergunta sua é muito interessante. O que a gente observou justamente após a pandemia que você mencionou aí? O cliente inicia o processo da compra online, mas ele termina fisicamente numa concessionária. É muito raro. Todos os concessionários que eu converso, assim, olha que são vários, já conversei com milhares. Quantos casos você já vendeu online, que começou e terminou? A resposta, começou e terminou online. A resposta é a mesma, nenhum, zero. Eu nunca consegui ouvir um concessionário brasileiro falar começou online e terminou online. Hoje o consumidor começa a busca online, sua pesquisa, e depois ele já entra em contato com o vendedor, e na maioria das vezes pelo próprio celular, e eu também faço uma análise até pessoal minha, que eu percebo, conversando com outros amigos de outros setores, que eu acredito? Que todo produto de alto valor, como um veículo, como uma casa, um terreno, um imóvel, uma fazenda, o que quer que seja, nunca o consumidor faz todo o processo digital. Sempre termina no local da compra. Eu posso exemplificar como, por exemplo, a compra do apartamento. Hoje a pessoa entra no site também, consulta, vê localização, mas na hora de fechar ela quer ir lá, quer ver o apartamento. Os produtos de alto valor, a pessoa dificilmente comprará só com foto, só online, só com vídeo. A pessoa precisa de ver, sentir e tocar. Mas, de maneira geral, Arcélio, esses instrumentos online, né, mesmo que seja só para a pessoa iniciar o processo de compra, elas ajudam os concessionários? Ajudam, com certeza, ajudam bastante. E eu estou percebendo, principalmente nesses últimos meses, Pedro, uma grande preocupação da rede em se preparar para a inteligência artificial. A gente já está vendo vários fornecedores começando a oferecer produtos diferentes para que você consiga atingir seu consumidor de uma forma direta, de uma forma bastante especial, particular, tornando a experiência digital mais agradável.
Eu acredito que nesse ano 2025, 2026, nós teremos grandes mudanças nesse início da negociação digital. Vários programas estão surgindo. Perfeito. E nesse início de ano, as vendas de veículos no país assim cresceram acima até das projeções que eram feitas para o ano todo, né? A Fenabrave estima para 2025 inteiro avanço de 5% nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, 4,5% nas vendas de caminhões e 6% de alta nas vendas de ônibus. Como o senhor avalia a evolução do mercado até aqui? Os juros em alta vão derrubar esse crescimento? Então, com certeza, o nosso setor é altamente dependente do crédito. Agora, existem alguns fatores, Pedro, que estão ajudando a sustentar o nosso nível de aprovação bancária, nosso nível de financiamento. O primeiro, o índice de inadimplência está controlado. O índice de inadimplência no nosso setor, inclusive em janeiro, que é o último dado que a gente possui oficial do Banco Central, reduziu para 4,4. Em 2024 estava em 4,7. Então, a gente já teve uma pequena queda na inadimplência. Isso ajuda os bancos a terem apetite em financiar veículos, em aprovar créditos, essa estabilidade na inadimplência. Isso é um fator muito importante. O segundo fator que eu acredito que nos ajudará a manter aí, durante o resto desse ano, apesar da previsão de mais uma alta Selic aí, que estão falando em torno de 0,75%, a Selic estabilizada em 15%, nós acreditamos que a aprovação do marco legal das garantias, que ocorreu no ano passado, vai nos ajudar bastante esse ano, como já está nos ajudando um pouco, muito pouco ainda, mas já começou a ter resultados em alguns bancos, algumas financeiras. Porque o marco legal da garantia gera uma segurança para o credor, para o operador financeiro, porque ele desburocratiza a retomada de um bem inadimplente. Então, já começou a ocorrer algumas retomadas que nós temos conhecimento, inclusive aqui no Distrito Federal, via cartorário, inclusive vocês da Autodata de antemão noticiaram uma retomada lá no Mato Grosso do Sul, via Detran. Eu particularmente tomei conhecimento pela Autodata dessa retomada. Então, esses fatores de garantia para o credor financeiro, uma retomada desburocratizada, nós acreditamos que conseguirá ajudar na aprovação e também na redução do spread bancário. Então, alguma coisa compensará essa alta de juros. Qual o percentual ainda não posso falar, porque o programa ainda está o marco legal das garantias ainda está em implantação no país. Existem alguns DETRANs que já estão mais avançados, outros não. Inclusive, nós estivemos no Senatran, com o secretário Catão, alguns dias atrás, conversando justamente sobre isso. Mas o marco legal das garantias tem um grande potencial de impulsionar o crédito no nosso setor. Quer dizer, não reduziu o juro, nem aumentou, digamos assim, liberação de crédito, porque o marco ainda não está completamente implementado. É isso? Não, ainda não. O marco ainda não. Existem DETRANs que ainda estão preparando seus sistemas de TI, alguns cartórios que ainda também estão tendo algumas dificuldades. Eu acredito aí que ainda vai. Os bancos também começaram a adequar recentemente até os seus contratos para o marco legal das garantias. Os últimos contratos já estão sendo assinados baseado no marco legal das garantias. Então, eu acredito que ainda nós teremos alguns meses aí, eu acredito que mais 6 meses, 8 meses, até o fim do ano, para a gente ter um marco legal aí funcionando a pleno vapor. Arcélio, nos primeiros meses agora de 2025, né, as vendas diretas elas cresceram mais do que as vendas de varejo. Na sua avaliação, por que isso está acontecendo? Então, existe, Pedro, eu gosto sempre de mencionar isso, o que existe é o faturamento direto.
onde uma pessoa vai na concessionária e pede um carro. Quando você analisa o faturamento direto, a gente tem que lembrar que ali estão, além de locadoras, também está o PCD, está o táxi, está o produtor rural, né? Então, o que acontece aí? Que é uma tendência, dependendo do decorrer e se continuar a reforma tributária caminhando como está. Hoje, muitas vezes, nós percebemos que a venda direta, o consumidor da venda direta, vai na venda direta pela questão financeira, pelo benefício fiscal. Então, após a reforma tributária, essa questão do faturamento direto, teoricamente, se perde na função do benefício fiscal, né? A gente não sabe ainda como é que vai funcionar a questão de taxista, PCD, com certeza vai ter um novo processo aí. A reforma tributária ainda vai iniciar seu processo de regulamentação, inclusive a previsão é iniciar esse mês. Mas, enfim, a questão do faturamento direto, a gente tem que sempre lembrar que existe o PCD, o táxi, o produtor rural aí junto nesse faturamento direto, né? Uma parte importante disso está sendo feito dentro das concessionárias, né? Não, então, eu gosto de falar sempre o faturamento direto, Pedro, porque a pessoa não. A venda direta, eu acho que é um termo que a gente, até nós, funcionários, temos que aprender a corrigir. Porque não, a venda direta, quando você pensa venda direta, você não vai numa fábrica, numa montadora, comprar o carro diretamente da montadora. Existe um faturamento direto que gera os benefícios fiscais por lei, né, que são legais, mas você vai numa concessionária e faz o pedido do seu carro, né? Então, esse faturamento direto, teoricamente, com a reforma tributária, vai perder bastante sentido. Tá certo. E o que o senhor acha do preço médio de um automóvel hoje no Brasil, em torno de mais de R$150 mil, na média, né? É possível fazer o mercado crescer com valores tão altos? O senhor é a favor da retomada de uma política de lançamento de carros a preços mais populares? Então, quando você coloca os 150 mil, Pedro, é a média de automóveis comerciais leves. Se vocês só fazer o preço médio de um automóvel, ele cai para 138 mil, que não é muita diferença. Eu já concordo com você, antes de você mencionar isso. Mas a gente sabe que R$138 mil, para a renda média do brasileiro, é um alto valor. Então, porque quando a gente pega o preço de um carro em dólar, a gente sabe que é caro, mas se nós pegarmos o preço do automóvel brasileiro e tivéssemos uma tributação, por exemplo, na casa de 8%, como é nos Estados Unidos, 8,5%, para ser mais preciso, o carro brasileiro em dólar seria barato. Mas nós temos um certo problema, nós não temos a renda do americano. Então, assim, eu acredito sim que é importante nós trabalharmos junto com a Anfávia, com o Sindipeças, junto com o governo federal e até envolver os governos estaduais num projeto para que a gente consiga ter um carro mais acessível à população brasileira. O presidente Andretta, meu antecessor, uma pessoa que focou muito, fez um belo trabalho nisso. O Andretta trabalhou dias e dias nisso daí. A FenaBrave participou da MP 1175. Nós pensávamos um pouco diferente, mas a MP 1175 mostrou que com a redução de preço se aumenta a venda de veículos. Isso. E nesse sentido, me parece também que um possível programa de renovação de frota também há de fazer sentido, né? O senhor revelou aqui já, né, que uma das suas prioridades é tentar levar adiante, já que o governo federal concedeu à FenaBrave a liderança desse processo, né? Então eu pergunto, né, quais são os entraves para a adoção do projeto que está sendo feito, né, e o que fazer para superar esses entraves? Então, a gente sabe que esses entraves já vêm há décadas, também não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, já é há décadas.
Uma das coisas até que me motivou para que a FenaBrava assumisse essa liderança, Pedro, foi justamente a empolgação que eu percebo no governo federal desse projeto. Esse projeto está sendo bastante apoiado, a gente vê uma vontade política. Nós apresentamos para o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, Hugo Mota, ele se empolgou muito com o projeto, o Isnaldo Bulhões, líder do MDB. Então, a gente vê que o Executivo Legislativo tem vontade. Qual que é o problema aí? A questão financeira, né? O suporte financeiro para esse programa, né? E a Garantido. gente sabe que estamos tendo um problema de equilíbrio fiscal. Então, assim, nós tivemos uma primeira reunião, 7 de fevereiro, desse grupo lá na FenaBrava, foi uma reunião bastante produtiva, tivemos uma tempestade de ideias, uma brainstorm lá, e surgiram várias ideias para a gente tentar trabalhar outras maneiras da gente financiar esse programa, inclusive ficou bastante definido e que o programa de renovação de frota será por etapas. A primeira etapa é caminhões, ônibus e implementos rodoviários. Não adianta a gente tentar fazer um programa de renovação de frota que tentar envolver todos os segmentos que não vai ter fundo. Então, vamos tentar uma primeira etapa com caminhões e ônibus, até lembrando que hoje existem, Pedro, para você ter ideia, de uma frota de 3 milhões de caminhões e ônibus, mais de 1 milhão de caminhões e ônibus estão com mais de 30 anos. Para você ter ideia, aproximadamente 52% da emissão de poluentes hoje da frota brasileira vem justamente desses caminhões. Então, um dos melhores programas de descarbonização do país é a renovação de frota. Com certeza. E por falar em descarbonização, qual a sua visão sobre o mercado de veículos elétricos e híbridos no Brasil atualmente? Qual é a evolução esperada? Os concessionários do país estão preparados para esta evolução? Com certeza. Inclusive, a FenaBrave hoje tem como associadas, hoje não, já tem um tempo, corrigindo melhor, me expressando melhor, nós temos lá a ASOBID, a ASOBITOL, que estão sob o guarda-chuva da FenaBrave, são associadas da FenaBrave. Nós acreditamos que o segmento de elétricos terá o seu nicho aí. Eu até fiz essa pergunta na NADA, perguntei lá para o economista-chefe, a Rita Mazzucchini lá e todo o time da FenaBrave que a gente estava lá, nós perguntamos para o economista-chefe da NADA, qual que é a sua previsão de carro elétrico no mercado americano? O mercado americano, ele acredita que o mercado de carros elétricos irá se estabilizar em torno de 20%. Considerando que o mercado americano sempre é uma locomotiva do nosso setor no mundo, a gente sabe que em torno de 20% será elétrico. Nós sabemos que no Brasil nós temos um combustível que é bastante incentivado pelo governo federal, que é o etanol, que também é um modelo de combustão de baixíssima emissão de carbono, da cadeia do berço ao túmulo, como o governo federal criou. Então, agora, o que nós estamos percebendo, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, é um crescimento muito grande dos híbridos, Pedro. Isso já foi mapeado pela gente. Perfeito. Talvez seja uma alternativa mais viável, né, no momento. Eu até percebo bastante interesse político do governo na questão do híbrido, até porque isso é uma percepção, hein? Isso não é afirmação do governo federal. A percepção que eu tenho que eles acham interessante unir o agro, o etanol, com o modelo do híbrido, né? Isso é uma percepção que eu tenho, voltando a frisar. E com relação ao mercado de veículos usados para as concessionárias especificamente, qual a importância desse negócio? Tem sido bem aproveitado? Eu ouvi dizer, inclusive, que nos Estados Unidos, na NDA, onde você teve há pouco tempo, tem gente que está vivendo disso. Tem concessionário que vive do lucro dos carros usados, porque o lucro do zero sumiu. Sim. Como é que isso no Brasil? Então, isso é muito interessante, porque desde os anos 90 eu já ouvia falar isso dos Estados Unidos.
que muitas vezes o concessionário era deficitário nos novos e compensava nos seminovos. O americano tem um foco muito grande no departamento de usados. No Brasil, já existem vários grupos que estão bastante focados em usados, e a gente tem que lembrar que a concessionária sempre transparece credibilidade, segurança para o consumidor. Então, muitos consumidores sentem seguros quando compram um veículo seminovo da concessionária, porque sabem que vão ter um respaldo em caso de algum problema, alguma questão de garantia ou questão de documentação, que a gente sabe aí que, infelizmente, acontece muito no país. Então, eu estou percebendo, principalmente nos últimos 2, 3 anos, uma evolução, uma atenção do concessionário em carros usados. Eu estou percebendo um foco muito grande nisso, viu, Pedro? Perfeito. Marcelo, você espera, assim, por alguma mudança na legislação que rege o setor de distribuição de veículos no país? Existe isso no horizonte? Ou está tudo bem como está? Então, você, no caso, está falando da Lei Renato Ferrari, né? O que acontece? A Lei Renato Ferrari é uma lei muito vibrante, muito viva, muito atuante. Nós sabemos que existe uma DPF aí rodando, e só para você ter ideia de como que a Lei Renato Ferrari ela é um fato excepcional, fantástico, que consegue gerar dinamismo no nosso setor. Já estão anexadas lá no STF hoje manifestações integrais e favoráveis à Lei Renato Ferrari, da Presidência da República, do MIDIC, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Ministério da Justiça, AGU, Câmara dos Deputados e Senado. A FenaBrave é amicus curiae, entrou como amicus curiae, foi aceita pelo ministro Fachin, assim como a Anfávia, e todos percebem a importância da Lei Renato Ferrari. Uma lei muito viva, muito dinâmica, e o principal, que se você até analisar em várias manifestações, ela promove um equilíbrio econômico e uma defesa do próprio consumidor. Inclusive, se você observar isso, nas próprias manifestações dessas instituições do governo, todas se preocupam aí com a manutenção da Lei Renato Ferrari. Então, eu acredito que a lei é dinâmica, é viva, e quando você estuda em profundidade a Lei Renato Ferrari, que você vê as convenções de marca que geram concorrência, que geram dinamismo, que geram cobrança da rede na montadora, que geram atualização, que geram atendimento ao consumidor. E é muito simples da gente analisar, Pedro. Quando a Lei Renato Ferrari foi criada, em 1979, existiam 4 montadoras de automóveis do país. Hoje são quantas? Né? Então, só associadas à FenaBrave, nós temos 24 montadoras de automóveis. Então, olha a concorrência que ela incentivou, né? Fora para os outros setores. Então, a lei está aí, está vigente, está válida, e, com certeza, eu acredito que todas essas manifestações positivas, que eu volto a frisar, Presidência da República, Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Jurídicos, AGU, Senado, Câmara dos Deputados, MIDIC, todos falando a lei é muito importante para o setor e traria consequências gravíssimas, alterações nela. Isso está lá nessa DPF. Então, eu acredito que isso é a prova mais contundente da importância da Lei Renato Ferrari. Eu acredito que é muito importante a gente sempre lembrar a segurança jurídica que ela traz para todos e promove, principalmente para o consumidor, um fato muito importante: concorrência e um ótimo atendimento para ele na ponta. Perfeito. E, por fim, Arcélio, eu gostaria que o
o senhor traçasse um panorama de como vislumbra, né, a situação do setor nacional de distribuição de veículos daqui a 3 anos, que é justamente quando o senhor deixará a presidência da FenaBrave ou será reeleito. Não, quando encerrar o meu mandato em 2027, eu quero entregar um setor unido, coeso, com alta representatividade político-institucional. Esse é o meu sonho. Eu tenho por 10 anos e 5 meses para chegar nesse cargo. Eu quero, como volto a frisar, um trabalho voluntário, não remunerado, em prol da rede, meu e de toda a minha diretoria. Então, eu estou com uma diretoria fantástica que está me apoiando nesse objetivo, nesse sonho. Eu estou com vice-presidentes fantásticos ao meu lado, pessoas que querem trabalhar de forma voluntária para o nosso setor. Então, eu acredito que eu quero entregar uma FenaBrave muito forte, muito unida, muito coesa. Então, eu acredito que esse será um grande legado aí, que eu posso deixar na minha gestão. Muito bom, Arcélio. E nós chegamos aqui ao fim de mais um videocast From the Top de Autodata. Você viu que passou rápido, não doeu nada, e eu agradeço muito por você ter nos atendido para essa conversa, e eu espero revê-lo muito em breve. Obrigado, Pedro. Volto a frisar minha admiração pelo teu trabalho, pelo trabalho da Autodata. Todos os dias eu leio a Autodata, é o início da minha manhã com a Autodata, sabe? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Contem com a FenaBrave e a honra é minha. Deus abençoe a você, a Autodata e toda a audiência. Muito obrigado, Arcélio. E nós de Autodata é que agradecemos a sua audiência. A revista de abril traz esta entrevista que você acabou de ver com Arcélio Júnior para falar de suas iniciativas à frente da FenaBrave e também muitas outras reportagens sobre o setor automotivo nacional e internacional. E no site autodata.com.br, todos os dias você fica atualizado com as notícias da agência Autodata. Em maio, nós voltamos com mais um videocast From the Top aqui neste canal. Até lá!